nós assumimos o PDT com uma condição, que era poder fazer programa. Nós, políticos, nos prendemos nos rótulos, nas bandeiras, na ideologia, e a gente vai falar, Vitória, e fala para nós mesmos. A população hoje do Brasil que fala, eu sou de direita, você pergunta, mas por que você é de direita? Ele fala assim, eu sou contra o aborto. Eu falo, eu também. Eu sou a favor da família. Eu também. Mas eu acho que a propriedade privada, cara, a propriedade privada já vem discutindo isso aí desde o direito romano. Essa discussão já passou. E quem era contra perdeu. Então, há uma confusão entre política, economia e valores. E por mais absurdo que isso possa parecer para vocês da juventude, nós sabemos disso, e eles sabem disso, porque eles estudavam a organização social e política brasileira. E, de repente, falar de política, falar de organização, falar de partidos, passou a ficar, como é que era o termo que os adolescentes usavam? Cringe. Não estava na moda, não era legal, não podia. E daí nós somos dominados por uma discussão sobre política que nada fala de política. Mas vocês são de esquerda, centro-esquerda, vocês defendem o comunismo. Por que não a gente defende o bem-estar social? Por que não eu defendo política pública para trazer equidade e igualdade para os desiguais? Por que não eu defendo o ensino público gratuito e de qualidade? Por que não eu defendo a tarifa social de água e energia? Porque isso aumenta o IDH, aumentando o IDH, dá mais chance de desenvolvimento humano de crianças que terão, quem sabe, com habitação popular, um teto, água, luz e educação. Você já imaginou que maravilha que fica tudo isso? Dando a chance de um cidadão evoluir na cadeia social. Agora, falar de meritocracia sem água, sem luz e sem teto é canalice. Isso não é direita e esquerda. Isso é discurso de coach que gosta de manipular suas ideias dizendo que você tem as mesmas 24 horas que eles têm. E não é assim. Pega o campo. E eu estava tendo uma discussão esses dias sobre o MTST e o MST. Tem que distribuir terra para todo mundo. Tem terra lá no interior do Rio Grande do Sul, tem terra lá no Pará, tem terra no Paraná, tem terra em Santa Catarina, tem terra até no Mato Grosso. Distribui. Zera o MST. Todo mundo com terra. Em quanto tempo e qual é a porcentagem desses assentados que vai voltar para a cidade? Como assim, Riquelme? A Selic está a 15%, o juro de um trator hoje vai bater quase 10% de juro real ao mês. Ele vai plantar como? Se ele não vai conseguir mexer na terra. Ele vai comprar semente como? Você tem que pagar royalty para a Bunge e para a Monsanto. Ele vai corrigir o solo com qual calcário? Que não tem mais a venda no mercado. E o Roundup da soja? Ele paga em dólar, no mercado futuro ou no mercado atual? Então, o que fica para a subsistência. Não vai ser nem para plantar a comida que chega na nossa mesa. Então, nós não vamos resolver um problema pensando só na solução final. A gente tem que pensar no programa do início, meio e fim. Ah, mas nós temos o Bolsa Família que ninguém quer trabalhar. E daí eu estava vendo no Instagram, no TikTok, no Google, as posições das pessoas. Todo mundo é contra o Bolsa Família. Porque eles acham que dá 3 mil reais por mês por família, dá 600. Com 600 reais aqui em Balneário Camboriú, dependendo do restaurante que você for, não paga o cabaré, batata frita. E aí? Qual é o problema? O problema é que não vem atrelado ao desenvolvimento social. Vira uma bolsa assistencial sem o meio e o fim. Dá o início, dá um apoio e o resto. Não, mas todo mundo tem que trabalhar. Eu acho legal isso. Nós temos um problema no Paraná, e
enorme, nós plantávamos muita cana. E nós tínhamos os boia-frias. Vocês tinham aqui em Santa Catarina os nossos boia-frias? Eles iam lá para queimar um campo de cana, num trabalho desgraçado, receber por saca cortada, num calor absurdo de 35, 40 graus. E eles vinham de cidades do interior para fazer aquele serviço. Hoje, para coletar cana, fazer a colheita, não precisa nem queimar. Uma máquina faz o trabalho de centenas de homens. A gente deu condição desse pessoal que subsistia disso, de ser o operador da máquina, de ser o mecânico dessa máquina, de entender onde ele se encaixa nesse novo mercado de trabalho. Ou a gente falou que pela meritocracia eles estão fora, não querem trabalhar porque eles não querem trabalhar. Eles não trabalham porque não querem. Não dá para fazer esse discurso quando a gente não oferece oportunidade de especialização que seja. E eu não estou falando aqui de universidade, porque nós estamos num país que fala muito bonito em investir em universidades, faculdades, e vamos fazer o terceiro grau, e vai ter pós-graduação, vai ter programa para mandar o pessoal para a Alemanha. Meus queridos, vocês são beneditistas, então vocês sabem disso. O ensino básico no Brasil é uma porcaria. A primeira infância no Brasil não tem nutrição infantil. Por que nós estamos falando de universidades e faculdades e mestrados e doutorados? Eu acho lindo, maravilhoso, mas se a criança não tiver a primeira infância, não tiver o ensino básico, se o cidadão sai da escola sem saber interpretar um texto, não adiantou nada. A gente está trabalhando, aí sim, para aquela elite. Eu não estou falando da elite monetária só daí, não. Estou falando da elite, de quem teve acesso a estudo, de quem por acaso conseguiu, de repente, ser a exceção da exceção e saiu lá de baixo e chegou aqui em cima. É tipo o Mineiro do futebol. Quantos milhares de brasileiros sonham em ser o Neymar, o Ronaldo? Quantos realmente chegam lá? Então a gente não pode transformar isso em regra. E o PDT tem isso dentro do seu programa, esse cuidado com a educação, com o ensino técnico, com o horário integral de escolas ou ensino integral de escolas. Mas se o currículo nacional básico for o que nós temos hoje, pode botar a escola integral no Brasil inteiro. O menino e a menina saem de lá desempregado. A gente tem que ter um programa. Não é o Requião Filho, não é o Requião, não é o Minuto, não é o Ciro. É um programa que nós representamos, que é escrito por toda uma base democrática partidária. E aí entra uma coisa incrível, que é o mais difícil no meu entender. É a revolta da juventude com o conhecimento de quem já passou por tudo isso. E essa é a parte mais difícil de conjugar dentro de um partido político. Eles querem tudo para anteontem. Eu estou querendo para amanhã, mas quem já passou por tudo isso sabe que é um trabalho de construção e de fundação que leva tempo. Isso tudo é que nós não temos tempo. Nós temos uma eleição presidencial no ano que vem. Nós temos que eleger senadores no ano que vem. Nós temos que eleger deputados estaduais e federais no ano que vem. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E o que a gente tem é um programa muito bom, que pode ser colocado em português. Mas como assim? Quem aqui leu o programa do PDT? Quem aqui acha que a gente pode ler aquele programa num evento público e sair de lá com o voto da maioria? Não é porque o programa é ruim, é porque ninguém vai entender o que você lê. E a gente tem que falar português para que as pessoas nos entendam. Porque eles não são de direita, eles não são de esquerda. Eles estão numa onda conservadora de um falso moralismo, que é um discurso muito saboroso para quem quer
pertencer. O Brasil sofre hoje um problema de pertencionismo. E eu vi o Cortella falando: a minha bandeira nunca será vermelha, vírgula, a não ser que sejam listras intercaladas com azul e branco. Porque o nacionalista, o patriota brasileiro, de repente virou um dependentista americano. Para garantir a minha liberdade como brasileiro, nós temos que entregar o meu país aos estrangeiros. Vocês conseguem entender a confusão mental que isso é uma pessoa com uma bipolaridade, uma esquizofrenia enorme? Por quê? Porque eles não entendem o discurso político. Nós não falamos português. E aí o perigo, presidente, é o tal do Centrão. Porque o Centrão é qualquer coisa que esteja no poder. O PSDB, para onde foi o Ciro Gomes, diz a lenda, foi criado por Ulisses Guimarães, insatisfeito com o MDB. E o PSDB era tão de muro, se tivesse 2 muros, era um pé em cada um. E se dissolveu, perdeu a identidade. O MDB, o partido que eu me filiei, com 15 anos de idade, no Paraná, hoje, só tem tempo de decisão. Por quê? Porque subiu no muro, passou a negociar cargos e esqueceu programática. E é isso que vai acontecer com qualquer partido. Porque não é uma questão de muro ou polarização. É uma questão de comunicação e com quem nós queremos falar. Para nós mesmos, é fácil. Atingir quem está sem esperança, quem está com fome, quem está excluído da sociedade, marginalizado, com um discurso que marginaliza ainda mais, não é possível. O segredo das igrejas no Brasil é o acolhimento. Você pecou muito, minha filha. Se arrependa e venha que nós te acolhemos. A Igreja Católica perde fiéis, porque a Igreja Católica exige a penitência. A neopentecostal basta o arrependimento. É que nem internet, é na base do like, é rapidinho. É uma história, 24 horas só que está rodando. E aí a gente vem na política com um discurso complicado, com um discurso de arrependimento, com um discurso de punição, de penitência, e as pessoas já viraram as costas e foram embora. Então, o nosso grande desafio é um programa que converse com as pessoas. Eu ainda acho que partido tem que ter candidato. E acho, e disse isso para o presidente Lupe, que nós temos que ter um candidato que represente as nossas bandeiras a nível nacional e, se possível, em todos os estados. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Porque nem sempre toda batalha ela precisa ser vencida. Sun Tzu já explica isso na Arte da Guerra. Tem batalhas que você entra sabendo que você vai perder, mas você entra porque é o certo a ser feito. Então, meus amigos, aqui no BTT, do ladinho da nossa casa, 230 quilômetros que pode ser feito rapidamente em 9 horas, dependendo do dia. É o que nos separa. E pode ser feito em 9 horas, porque teve um maluco lá no Paraná, um maluco daqui, chamado Kleinomin, que fizeram a duplicação da estrada sem o governo federal. E esse maluco é o tal do Roberto Requião. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês.